Alunos, estamos de volta com a disciplina de Geografia. Nós iremos fazer uma revisão da aula passada, onde nós falamos sobre o que provoca uma crise hídrica. O que seria isso, né? As crises hídricas, elas não têm só relação, né, com a quantidade, mas também com a qualidade da água que está disponível para abastecimento no geral. E o livro vem nos mostrando em imagens, né, sobre a crise hídrica, como ela pode ser gerada, né, pela falta de chuva, pelo alto consumo da irrigação, que é a agricultura, pelo consumo da água e o despejo de esgoto nos rios, principalmente, né? E nós também falamos, né, que a água ela sofre com a pressão, né? Ela sofre com essa pressão que exercemos, né? Pois além do nosso grande consumo, também poluímos esse recurso. A falta de chuva marca a região nordeste do país, né? Enquanto na região sul o cenário é bem diferente. No sudeste, por exemplo, há o alto consumo aliado de despejo de esgoto nos rios, o que pode afetar também a água subterrânea. Todos esses fatores que eu acabei de falar agora com vocês estão aliados ao quê? Ao desperdício, né? E reduzem a quantidade e a qualidade da água disponível para o nosso abastecimento. Além disso, essa crise hídrica também afeta o abastecimento de energia, né, no nosso país, pois o nosso país ele depende muito das hidrelétricas, que usam a água como fonte geradora de energia. Quando ocorre essa crise hídrica, nós pagamos uma conta de luz mais cara, bem mais alta, né? Aí todo mundo reclama, mas esquecemos de cuidar, de cuidar para termos não só quantidade, mas qualidade de vida. Sempre falo isso com vocês. Bem, dentro desse nosso estudo, nós falamos também o que podemos fazer para evitarmos essa crise, né? E como economizar água na agricultura. Então, lá na página 168 do nosso livrão, nós falamos, né, do armazenamento da água de chuva, irrigando o solo de forma responsável, como gotejamento, protegendo o solo, colocando as coberturas nas vegetações e por aí vai, né? E como economizar água na indústria? Reaproveitando a água usada na indústria, armazenando água de chuva ou reaproveitada como em cisternas, tendo uma equipe para monitorar o uso da água, usando equipamentos e tecnologia que reduzem a perda de água, incentivando os funcionários a usar água de maneira consciente. Isso tudo faz com que haja economia na agricultura e na indústria, certo? Cisterna nós já falamos, né, em aulas anteriores. Cisternas são depósitos de águas de chuvas, certo? Então vamos lá. Seguindo aqui na página 169, nós falamos como os países lidam com essa água, né? Aí nós vimos, né, que na Austrália, na China, nos Estados Unidos da América, no Japão, Israel e Singapura, cada um tenta lidar da melhor maneira possível. Então, vamos revisar. Na Austrália, as moradias foram adaptadas e a água de reuso segue as torneiras especiais, podendo ser utilizadas nas limpezas e nas lavagens de roupas, prática que evita o uso desnecessário da água potável. Essa foi uma maneira que eles encontraram para lidar, né, com a água. Na China, né, essas redes que são mostradas aqui ao lado, né, pontes sobre o rio, na página 170, tá? Essas redes aqui lá na China, o que acontece? Elas foram construídas redes de tubulação e bombeamento que transferem água dos rios do sul mais abundantemente para o norte. Essas redes são adicionadas em períodos de seca extrema,
garantindo o abastecimento de água na população. Nos Estados Unidos da América, tá? O racionamento de recurso, o governo implantou uma série de medidas, né? O que eles fizeram? Eles aumentaram a tarifa da água tratada e cobrança de multas por dia para que fosse flagrado desperdício ou pessoas que estejam desperdiçando, tá, água. Então, essa foi uma maneira que eles encontraram, tá, para as maneiras severas, né, e ter como registrar para promover um racionamento do recurso, né. Aí o governo implantou essas medidas. Já no Japão, o racionamento de água é uma medida prevista para reduzir o volume de água utilizado no país. Porém, a economia voluntária é uma realidade e assim o racionamento é raramente utilizado. A conscientização da população é uma das principais medidas contra o desperdício de água. Já em Israel, o reuso da água é de vital importância em Israel. Parte do esgoto ele é coletado, tratado e reutilizado, sabe aonde? Na agricultura. O país utiliza o sistema de irrigação por gotejamento. Lá em Singapura, é considerado um exemplo de gestão de água, que alia a infraestrutura para a coleta de água de chuva, usinas de retirada do sal da água e campanhas de conscientização. Eles fazem muito isso lá em Singapura, né? Singapura, 100% da população é servida por água potável e todo o esgoto produzido é coletado, tratado e reutilizado. Que maravilha, né? Que beleza! Então, esse é o nosso estudo de hoje, né? Essa revisão, tá, que nós fizemos da aula passada, né, onde nós falamos sobre como lidar com essa crise hídrica, né, como lidar com a água, como poupar, como usar a água, que importância, né, terá futuramente se fizermos isso com qualidade, ok? Então espero que vocês tenham compreendido melhor a revisão de geografia em relação à nossa aula passada. Só para enfatizar aqui, eu vou falar aqui para vocês que uma crise hídrica ela pode ocorrer por diferentes fatores, mas que geralmente ela está relacionada ao consumo elevado da poluição, como eu falei anteriormente, né? O despejo de esgoto, que é um exemplo, a falta de chuva e ao desperdício de água, ok? Então, ó, um beijo para todos vocês e até já!